Olá, hoje eu vou falar como ser uma mulher bem resolvida na cama. É um assunto muito importante e muito procurado. Se você não nos conhece, se você está chegando aqui agora, eu sou a doutora Márcia Oliveira, doutora em Ciências da Saúde, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher e fundadora do Espaço Íntimo Fisioterapia. Estou fazendo esse vídeo aqui, esse nosso bate-papo, em parceria com a Desir Atelier, com o objetivo da gente discutir e trazer mais informações sobre a sexualidade feminina, que é um ponto em comum do nosso trabalho, do qual a gente planeja realmente trazer e discutir as questões que as mulheres sempre nos abordam e que nós somos muito carentes de falar sobre isso. Quando alguém nos pede para falar sobre uma mulher bem resolvida na cama, sempre me remete o que seria uma mulher bem resolvida na cama. Porque a gente tem tanta possibilidade de expandir esse questionamento e eu gostaria de pensar que o que seria melhor, de uma forma de se questionar, no meu entender, o que seria uma mulher bem resolvida com a sua própria intimidade. Porque esse cenário de conhecer e desenvolver a própria intimidade é que eu acho que é algo realmente que deve ser buscado quando a gente tem interesse em se sentir bem com as nossas atitudes, com as nossas ações e com o nosso prazer. Na atualidade, a gente vive muito essa questão da sexualidade feminina, de como a mulher tem um papel importante, como a mulher se tornou protagonista nesse cenário com relação ao prazer dela, como isso ganhou vulto e importância. Mas para que a gente entender que esse protagonismo todo agora está gerando esses tipos de questionamento de como me sentir melhor, me sentir mais bem-sucedida, mais bem resolvida com a minha intimidade, eu preciso retroceder uns passos, entender por que eu tô com esse monte de dúvida, por que eu sinto algum grau de insegurança para atingir o meu prazer e para que isso se torne uma coisa tão natural. É importante a gente perceber que a nossa sociedade, ela não criou esse cenário de que para nós mulheres o sexo era uma coisa normal, que nós tínhamos ao longo do nosso desenvolvimento histórico, uma sexualidade que devesse ser estimulada e explorada. A gente sabe disso. A gente não foi estimulada há poucas décadas atrás a ter prazer sexual. Hoje, esse cenário de que precisamos ter mulheres que sintam prazer está tudo relacionado a todo um passado de muita repressão sexual feminina, do qual a nossa sexualidade não apresentava em nenhum aspecto a importância que tem hoje. Era extremamente reprodutiva. Então, mudar toda essa bagagem cultural que nos está incutida na criação que foi passada pelos nossos pais e a própria sociedade com que hoje a gente interage, que faz muita diferença. É muito difícil apertar um botão e falar assim, agora mudou. Ou vira chave que as coisas estão diferentes. Isso é um processo. A gente hoje, cientificamente, falando de dados, a gente hoje sabe que o número de mulheres que conseguem atingir o próprio prazer, sentir prazer na relação sexual, é muito pequeno. Que o número de mulheres que conseguem chegar a um orgasmo numa relação não é um número comparado ao número de mulheres que têm relação sexual. Isso é uma condição que nos traz uma reflexão muito grande. Por quê? Tem condições que a gente precisa melhorar elas clinicamente, tratar, e também tem questões que são emocionais embutidas nesse processo, do qual a gente trabalha aqui, até porque a gente trabalha com muita disfunção sexual, e a disfunção sexual ela acaba também acarretando, óbvio, o cenário do prazer. Algumas mulheres, elas não conseguem também desenvolver essa sensibilidade. A gente tenta trabalhar sempre essa construção. O porquê disso? Quando a gente olha para um cenário, não dizendo que os homens não tenham problemas sexuais, mas se a gente utiliza esse parâmetro de comparação, se a gente utiliza o cenário masculino de prazer sexual e compara ele às mulheres, a sexualidade feminina, a gente começa a observar que desde muito cedo, desde a nossa infância, as coisas são muito diferentes. Enquanto criança, o menino, ele observa uma ereção.
Ele tem vários momentos de ereção na sua infância e ele começa a perceber que aquilo pode ser agradável, que aquilo gera uma sensação prazerosa. Ele se acostuma com aquela sensação de prazer, de uma leve excitação que é infantil, que não tem nenhum grau de malícia de ponto erótico, mas que ele começa a identificar a sua genitália e ter contato visual com ela e saber que alguns estímulos, como um esbarrão, um toque, geram um movimento de ereção ali. Mas ele não existe nenhuma sexualidade nesse momento ainda de que a criança está pensando em uma atividade. Com o decorrer da maturidade, já na adolescência, o menino observa que certos estímulos externos ampliam essa ereção e aí sim ele começa a sentir vontade e mais desejo de ampliar isso, porque isso realmente começa a causar um outro tipo de prazer, né? Um prazer realmente mais sexual, mais real, isso já na adolescência. E aí, conforme o homem vai entrando na fase madura e vai amadurecendo a sua sexualidade, ele percebe que ele precisa receber, captar esses estímulos externos, prestar atenção nesses estímulos externos, se concentrar nesses estímulos para que ele desenvolva o prazer sexual dele, para que ele atinja o pico sexual dele e ele aprender também a controlar esses estímulos, para que isso não seja de forma muito abrupta, ele consiga controlar isso, também para que ele não postergue demais, para que ele não se distraia. Começa a gerar um processo muitas vezes involuntário, né? Não muito consciente, não involuntário, mas não muito consciente de que preciso controlar essa informação de excitação. Ou quando vê uma situação que o remete à excitação, mas que não é socialmente aceitável, né? Se eu ver, por exemplo, uma mulher bonita, que não justifica ele se comportar com uma ereção, mas o corpo dele dá um sinal de excitação. E aí o homem passa a se comportar dentro de um cenário. Isso é o esperado, né? Já nós, mulheres, quando é que a gente aprende a prestar atenção nos sinais do nosso corpo? Quando é que a gente aprende a perceber que nossos sublitórios começa a gerar um grau de tumescência, a gente começa a sentir que a nossa vagina também começa a ganhar uma certa tumescência, uma certa lubrificação? Aonde a gente percebe isso? Qual é o momento da vida que a gente começa a prestar atenção nisso? Que é prazeroso, o toque, a sensibilidade. A gente passa a infância e parte da adolescência desenvolvendo aptidões para a beleza, aparência física, condições de desenvolvimento intelectual, aprendizagem, de formas gerais, mas nosso corpo, olhar, perceber, sentir, dar a atenção que os estímulos externos possam nos provocar algum tipo de reação. Quando uma mulher geralmente, vou falar de uma forma bem ampla, mas eu sei que existem inúmeras variações, quando uma mulher, uma menina, geralmente ela presta atenção em algo que a atraia, é colocado num cenário até muito mais de família, né? É o namoradinho, o cenário de que vai brincar de casinha, que vai brincar de família, mas jamais pensar em intimidade. A gente passa toda uma infância e uma adolescência desenvolvendo aptidões de aparência física para ser bonita, para ser atraente, para ser, de uma certa forma, estimulante para o sexo oposto. E a gente consegue conviver com uma série de questões com relação a isso. A gente não é treinada a prestar atenção no nosso corpo. A gente não é ensinada a prestar atenção na nossa sexualidade. Historicamente, a gente não aprendeu. E aí, vem um belo dia, alguém acredita que vai apertar o botão e a gente vai desenvolver todo um prazer e uma aptidão sexual. O que acontece na maioria das vezes é que muitas mulheres, elas levam algumas relações sexuais com a mesma pessoa para que ela se sinta segura, preste atenção nisso, segura para exercer sua sexualidade. E claro que isso não é regra, mas a grande maioria das mulheres precisa de ter pelo menos um número de vezes de intimidade para que ela se sinta prazer. Outras, um número ainda maior, infelizmente, passam a vida sem conseguir desenvolver um prazer sexual com outra pessoa.
conseguem às vezes apenas, né, fazer isso de maneira solo, né, sozinhas, com masturbação, com artifícios de brinquedos eróticos para conseguir atingir o próprio prazer, mas não conseguem desenvolver isso com outra pessoa. Essa característica ela é bem marcante e bem importante, porque a gente não foi treinada, a gente não aprendeu a desconstruir toda essa bagagem de que mulher é para reprodução, de que a gente tem que estar preocupada em não engravidar, que a gente tem que estar preocupada em não desenvolver uma doença sexualmente transmissível, que a gente tem que ser independente, e tem mesmo que ser independente financeiramente, para que homem nenhum faça com a gente o que ele quiser. E o sexo? E o nosso prazer? Aonde está isso? Até na construção das relações a gente acaba vendo o sexo como uma forma de mau uso. Você vai ser usada. Então é toda uma construção histórica muito complicada para que a gente consiga atingir o prazer. A gente tenta fazer um trabalho aqui com as nossas mulheres, com o nosso trabalho, de resgatar todo o conhecimento de percepção corporal. Né? A gente trabalha isso, percepção corporal, desenvolvimento da sua sexualidade, você e o seu corpo. Conduza você mesma a sua sensação, a sua percepção. E aí, depois que a gente consegue desenvolver esse cenário, a gente esbarra em outras condições que são muito mais difíceis. Eu acho mais difíceis, porque eu consigo, né, fazer o trabalho de uma forma mais tranquila. Nós somos multitarefas. Nós, mulheres, temos uma capacidade enorme de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu observo que entram algumas imagens aqui na tela, algumas mensagens. Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso é uma característica feminina. Ok, é ótimo. Só que a própria ciência afirma que o fato da gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, para o nosso cérebro, se assemelha como um motorista dirigir embriagado. Então, se na hora que eu estou na relação sexual, eu estou pensando em uma série de outras coisas, como é que o meu cérebro vai se direcionar ao meu prazer? Se na hora ali eu estou pensando na minha celulite, na gordura que eu ganhei nas festas, se o meu parceiro está gostando, se eu estou pensando em qualquer outra coisa, na roupa que a gente deixou na máquina de lavar, na conta que ficou para pagar, se a gente está pensando em tanta coisa, como é que a gente vai pegar, né? A gente é um motorista embriagado. Como é que a gente vai direcionar o nosso prazer? Como é que a gente vai focar na nossa fantasia? Que é outra questão para se falar. Fantasia. Fantasia é uma coisa que também nós somos só ensinadas a pensar no príncipe encantado, que não é nada erótico, né? Vamos combinar. Aquelas roupas estranhas, né? Eu gosto muito de brincar com relação a isso quando a gente fala de erotismo aqui no nosso trabalho, porque o que é erótico é individual. Você pode até achar, né, um príncipe encantado lá, bacana, erótico, né? Eu preferia um outro tipo de cenário, mas geralmente o que nos excita, o que nos é erótico. Nós mulheres também, mais uma vez falando em dado científico, somos excitadas, nós buscamos a excitação por uma condição de expectativa, de curiosidade do que pode vir a acontecer. Isso gera para nós excitação. Então, às vezes um homem muito inteligente, que não tem nenhum sex appeal, ele pode ser pra gente, sim, algo mais interessante do que um galã, né? Que quando abre a boca a gente prefere que ele suma, desapareça. Muitas mulheres são dessa forma e não é incomum, porque a expectativa é excitante para nós mulheres. A ciência já fez alguns estudos com relação a isso e é muito curioso você perceber que muitas mulheres ficam excitadas não por serem, que não há nenhum problema, homossexuais, mas quando elas veem imagens de homossexuais tendo relação sexual. Elas se excitam pela curiosidade, pela expectativa do que vai acontecer. Então a homossexualidade, para nós, que, né, quando não vemos, é algo que é uma expectativa. Se você é homossexual, de repente você nem vai se sentir excitado nesse cenário. Mas se você não é, você vai se sentir curioso. Então isso pode gerar sim um grau de excitação. Mas aí gera uma outra questão, é um conflito.
porque você começa a julgar esses pensamentos. Então também quebrar essas coisas, sabe? Isso é muito importante você discutir com um terapeuta especialista com relação a isso, porque existe uma diferença muito grande entre fantasia e perversão. E o que é certo e o que é errado tem que ser muito bem alinhado na sua cabeça, né? Porque perversão é aquilo que você faz que causa dano a outrem, ou a si próprio, a sua própria saúde, dentro de um cenário que você não escolheu estar, outras pessoas não tiveram o direito de escolha de estar. Então, assim, o que é perversão é algo que realmente não se enquadra num padrão de fantasia. E não é um cenário tão extenso quanto um cenário de você pensar em desejar sexo. Então, a homossexualidade não é perversão, por favor. Até a questão de desconstruir esses conceitos e preconceitos são muito importantes quando a gente fala de fantasia. E se permitir, e se olhar, e se conhecer, e desenvolver esse caminho que é uma jornada, mas é uma jornada com um final bom. Essa, assim, é a certeza do final feliz, porque desenvolver um caminho até o seu orgasmo é, sim, um final feliz, né? Então, ser bem resolvida, bem sucedida na sua intimidade requer muita quebra de paradigma, requer você buscar entender por que você foi se tornando essa pessoa que hoje não se encontra segura com a sua intimidade, requer se conhecer. Vale muito você pegar um profissional que entenda de assoalho pélvico, que entenda de intimidade, de sexualidade, assoalho pélvico, e aí vale um fisioterapeuta pélvico, vale uma sexóloga, vale um ginecologista também que trabalha com terapia sexual, vale você pegar um profissional, um coach de sexualidade e perguntar assim, olha, me ensina, me apresenta o corpo humano, me mostra como funciona toda a região íntima da sexualidade. Eu preciso dessa aula, porque não é só prevenção de doença que a gente tem que aprender na nossa infância e adolescência. Não é prevenção de gravidez, a gente tem que aprender como é que o nosso corpo é, como a gente se sente, para que aí sim a gente possa ser autora, né, das nossas sensibilidades, da nossa sexualidade, e não ser uma mera coadjuvante, ser a protagonista da nossa sexualidade, tá bom? Obrigada por quem acompanhou a gente aqui até o final, tá? Um abraço, até a próxima!